Estamos ao vivo pela rádio Boa Vista FM 96,5 e a rádio Diamante FM 100,3, emissoras que também fazem parte do Grupo Lene de Comunicação para o Noroeste de Minas, Alto Paranaíba e Leste do estado de Goiás. E eu tenho o prazer de receber ao vivo nos nossos estúdios de Paracatu meu amigo deputado federal Zé Silva. Deputado federal Zé Silva, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao vivo dos nossos estúdios. Fernando, é uma alegria muito grande estar aqui com você, estar falando ao vivo com toda a população de Paracatu, mas também do Alto Paranaíba, todo o Noroeste. Mandar um abraço lá para aquela região lá do Coromandel, sim, toda a região, o pessoal da Rádio Diamante. Meu amigo Evandro aqui do lado, um grande parceiro dessa minha caminhada, da nossa caminhada aqui. Cumprimentar toda a direção da rádio, viu, Humberto? Agradecer ao Humberto Neiva aqui pela oportunidade de permitir prestar contas do nosso trabalho. Hoje de manhã uma agenda muito importante, intensa, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, com a presença do prefeito Igor e toda a equipe ali do sindicato, recebendo os presidentes de associações, também da Coperfam, recebendo a equipe da prefeitura. Também mando um abraço para a vereadora Vera, o vereador... Estive na APAI também, né, Nevando, fazendo essa visita, mas hoje é um dia muito especial, de muito trabalho aqui na nossa cidade de Paracatu. E mandar um abraço para todo o Noroeste Mineiro e Alto Paranaíba, que acompanha aqui e sabe do jornalismo sério que você faz, viu, Fernando? É um prazer estar aqui pela primeira vez no estúdio ao vivo, porque eu já falei ao vivo de Brasília, falei ao vivo de Belo Horizonte, vários locais, mas falando aqui do nosso trabalho e dessa nossa parceria. Obrigado, deputado. Conosco também está o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Paracatu, vereador e líder do governo Igor na Câmara Municipal, vereador Evandro da Usina. Vereador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fernando, boa tarde, ouvintes. Como sempre, um prazer muito grande falar com você aqui. E hoje um dia bastante importante na presença do nosso deputado federal, Zé Silva. Boa tarde, estamos aqui para contribuir. Obrigado, vereador. A presença do deputado federal Zé Silva aqui em Paracatu, além de uma grande agenda que está programada hoje, tem também a entrega de um trator, de um dos tratores destinado pelo deputado federal Zé Silva para o município de Paracatu e hoje será lá na região do Ribeirão. Deputado federal, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essas ações em que o senhor tem realizado em prol do município de Paracatu. Bem, Fernando, eu tenho uma história já longa de 20 anos com o Noroeste de Minas e com Minas Gerais, mas especialmente o Noroeste e Paracatu, que é uma das cidades mais importantes de Minas Gerais. E aí, Fernando, me permitir eu fazer um destaque aqui de Paracatu, que é uma cidade altamente intelectual, uma cidade histórica, Evandro, para nossa Minas Gerais, e isso eu aprecio muito e tenho muita admiração. Quando eu comecei na presidência da Emater, só 4 cidades no Noroeste tinham ligação asfáltica. Praticamente a energia não supria 30% da necessidade da agricultura, do agronegócio, tanto familiar como de grande porte, que precisa de energia. A telefonia também era só as 5 principais cidades e naquele momento eu, como presidente da Emater, conseguimos triplicar o tamanho da Emater. Aí chegou asfalto em toda a cidade, chegou telefonia, energia elétrica e hoje, como você disse, a agricultura ela precisa de apoio. E você que estava presente viu que ali nós temos 50 associações rurais, 12 assentamentos aqui em Paracatu e cada um deles, com certeza, né, Evandro? Eu falo, como diz a música sertaneja, cada palmo desse estado eu conheço bem, cada assentamento, cada comunidade rural tem ali um pouco do meu trabalho como extensionista rural e como deputado. Hoje nós estava lá a Ana agradecendo o trator que foi para o Barreiro. Eu estava numa missão internacional representando o Brasil como jurado do concurso mundial de queijos, que aliás Minas ganhou das medalhas de ouro mais de 50%, de prata mais de 70% e bronze, né? Então Minas foi o destaque, lá eu fui jurado desse concurso mundial, mas foi feita uma grande festa lá no Barreiro. E hoje, à tarde, convidar todos, né, Evandro, para nós estarmos lá no Ribeirão às 4h30, 5 horas, nós já estaremos chegando. Mas todos os setores aqui, Fernando, e você que está nos assistindo aí o jornal Cidade Urgente, que está nos acompanhando, são mais de 4.200.000 destinado e garantidos aqui para Paracatu. E um projeto que está me encantando muito, que eu até estou trazendo para Paracatu, hoje fiz o compromisso público, né, Evandro?
uma cidade lá do norte de Minas, que é minha parceira, Guaraciama, o prefeito Zé Maria, que eu anunciei que a prefeitura vai estar fazendo um projeto, eu vou estar colocando um recurso na prefeitura para fazer uma usina de geração de energia solar, e isso todas as associações e os assentamentos nunca mais ter que pagar energia elétrica, porque a prefeitura vai gerar essa energia, vai fazer um critério, vai ter uma lei municipal, e eles poderem, o ano que vem, a prefeitura construir essa usina. Então, é nessa vinda, Fernando, eu ouvindo a população, ouvindo as lideranças, é que a gente destina os recursos. Visitei também a APAI, fiquei encantado, fiquei emocionado, né? Em nome da dona Aparecida e da dona Cida. Fui lá acompanhado do vereador do George, viu, Jorge? Um abraço, muito obrigado também dessa aproximação nossa. Com certeza vai ser uma parceria de muitos frutos, junto com o vereador Evandro, a vereadora Vera. Eu fiquei encantado com o trabalho dos mais de 700 alunos que são atendidos lá pela equipe multidisciplinar de multiespecialistas da APAI. Estive ali no Paracatuzinho, comemorando ali com o prefeito, a presidente da Câmara, os vereadores e muitas pessoas, meus amigos, o Valmir, né? Que é o presidente do Paracatuzinho, né? Uma figura muito importante, figura muito acolhedora, o Valmir, viu, Valmir? Um abraço para você. A ordem de serviço fazer uma ponte histórica, né? Os mais jovens ali sabem que muitas pessoas perderam a esperança de ter uma obra dessa. E por isso que eu disse pro Igor que Paracatu terá 2 momentos na história, uma antes da gestão dele e outra depois da gestão do Igor, pelo seu empreendedorismo, a juventude dele, com a vontade de fazer obras importantes como ele está fazendo, né? E as áreas da saúde, hoje eu falava também com a vereadora Vera, a importância de um projeto que começou aqui, que você acompanhou, da Polícia Militar, com a Polícia Civil e a Prefeitura, que é a prevenção da violência contra a mulher, violência doméstica. Eu copiei o projeto aqui, já estou implementando em outras cidades, onde eu entro doando ali uma viatura para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, e essa viatura ela é caracterizada ali com a cor diferente, com a faixa diferente, e PPVD é patrulhamento preventivo contra a violência doméstica, né? E esse projeto foi gestado aqui, cumprimentar o pessoal do Instituto Beatriz, que faz um trabalho também voluntário muito bacana aqui na nossa Paracatu. E claro, podemos falar de projetos de leis depois e demandas importantes, mas um resumo dessa minha presença aqui, uma presença que ela não é só no período da eleição, eu quero deixar isso muito destacado. Eu já a segunda vez, eu estou no 8º mês aí depois de tomar posse no 4º mandato, e já é a segunda vez que eu venho aqui fazer entrega, fazer compromisso e comemorar conquistas com a população. Isso é muito importante. Vereador Evandro da Usina, qual a importância que você vê dessa presença do deputado federal em Paracatu? E o senhor sempre tem anunciado, nós temos ouvido recursos por meio de emendas parlamentares do deputado federal para a agricultura familiar. Essa visão de um parlamentar federal para a agricultura familiar em Paracatu. Isso, Fernando. A gente tem essa visão política, logo quando aproximei do deputado federal Zé Silva, uma coisa que me encantou. Uma que a bandeira dele é muito voltada para a nossa própria bandeira. Estou na presidência do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e trabalho muito voltado para a agricultura. Sei muito do que o deputado faz para a cidade, que ele não atua só na zona rural, ele atua muito na cidade, como emendas aí agora para o APAI, né, como emenda para construir quadra na escola lá do São Sebastião, como emendas para a saúde que ele já trouxe, mas também nós não podemos deixar de falar da grande atuação na zona rural, né? Ele foi um dos grandes parceiros para que nós trouxesse aí o núcleo de regularização fundiária, uma coisa histórica que deixou aqui na cidade de Paracatu, é parceiro da regularização, é dono da pauta que vai, da legislação que vai regularizar aí o pessoal que entrou depois de 2015, hoje nós temos 415 pessoas esperando essa lei do deputado ser aprovada, né? Que já está em fase de conclusão, então isso vai melhorar a vida dos nossos assentados e as comunidades tradicionais, né? Não atua só nos assentamentos, estamos aí atuando, entregando máquinas agrícolas aí no Ribeirão, entregando máquina no Barreiro, e com isso a prefeitura entra forte ajudando. Uma máquina que estava ruim ali na região do Barreiro, a prefeitura pega, leva para outra associação. Então essa união, Fernando, entre o governo federal, fica aqui feliz
desse vereador aqui conseguir fazer essa articulação entre o governo federal, entre o município de Paracatu, entre o governo do estado, o deputado Zé Silva aqui. A gente não pode deixar de falar que ele é líder do governo Romeu Zema na Câmara. Então nós estamos bem representados. Então essa parceria política ela não é feita de briga. Briga deixa para a hora da campanha eleitoral. Acabou a campanha eleitoral, cada um pega seu lugar e vai trabalhar. Eu acho que isso é a importância que tem dessa articulação política, de nós trazer o deputado e ele está aqui hoje em Paracatu fazendo tudo isso que está fazendo aqui hoje. Até aproveitando o gancho do vereador Evandro da Usina, deputado federal José Silva, o senhor é coordenador da agricultura familiar da Frente Parlamentar da Agropecuária. E um projeto de lei que o Evandro citou, que é destinado aos projetos de assentamento, as pessoas que entraram recente nos assentamentos da reforma agrária, para a população entender, a terra da reforma agrária é da União, é destinada à agricultura familiar por meio de um contrato de concessão de uso. Por meio desse contrato, as pessoas conseguem pegar o cartão do produtor, conseguem um Pronaf. Só que muitas pessoas entraram na reforma agrária, adquiriram esse lote já em avançada idade. Alguns ficaram viúvos, ficaram sozinhos nessas terras, agora querem deixar a terra para vir para a cidade e não conseguem, porque não há uma legislação clara que transmite o direito. E quem chega agora não tem direito de pegar o CCU e também não tem direito cartão do produtor, não tem direito Pronaf. É como se fosse uma entrada ilegal na terra. E o deputado federal Zé Silva apresentou um projeto que está tramitando, que pretende obrigar o INCRA, em um curto prazo de tempo, a oferecer esse CCU, esse contrato de concessão de uso. Eu gostaria que o senhor falasse dessa necessidade, desse projeto, deputado. Bem, Fernando, você tem muita razão e as pessoas sabem que a lei de 2017, essa lei, grande parte dela são emendas da minha autoria, também a equipe nossa, o Robson Fonzar, o Dr. Everton, que era diretor do INCRA naquele período, eles que nós reunimos, o Evandro esteve inúmeras vezes, inclusive à noite, né, Evandro? Tinha vez até de madrugada lá no INCRA, e fizemos essa lei de 2017. Ela permitiu avanços, tanto é que um dia nós tivemos aqui, para onde nós levamos tantas pessoas que tinha, né, porque ninguém tinha documento, foi uma grande mobilização e grande parte das pessoas receberam esses documentos. Só que eu falo que a lei, ela não foi tão inteligente como precisava, porque marcou uma data, a data do dia 23 de dezembro de 2015, foi quando o presidente da época, Michel Temer, tomou uma medida provisória, e da medida provisória para trás, quem tinha chegado é que é regularizado. E como você disse, a vida da gente muda muito, tem pessoas que mudam de emprego, às vezes muda de uma propriedade para outra, de uma cidade para outra, e ninguém é obrigado só porque a terra é do governo e foi passada para ele para ser agricultor familiar, ninguém é obrigado a ficar ali quando não achar que não deve mais ou não pode, não só pelo fato também, como você disse, uma causa muito justa, às vezes a vida muda de direção, né? Uhum. E quem chegou de 2015 para cá já fazem 7 anos. Aí o que eu fiz? Eu fiz um projeto de lei, e lei ela precisa ser simples e ser aplicada. Uhum. E partindo, Evandro, quero aqui te cumprimentar, você e também alguns presidentes de associações que você levou lá em Brasília, para falar para mim, deputado, não pode definir uma data, Fernando. Aí eu não defini uma data. Então a minha lei, que está na Comissão de Constituição e Justiça, já passou por 2 comissões. Ela diz, o relator foi o deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul, um grande amigo, foi presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, sabe dessa dificuldade. Eu coloquei um prazo. Então, o projeto de lei meu 4408, que falta só essa comissão e depois vai para o Senado para virar lei, e eu espero aprovar na Câmara ainda esse ano, se Deus quiser, ele vai permitir o seguinte: todos aqueles que chegou depois de 2015, tem mais de um ano no assentamento, poder receber o documento. Então isso, na minha visão, resolve pela vida inteira, porque a lei chegou um ano, e daqui 10 anos chegou, tem um ano, é um ano, não tem uma data, como a lei é atualmente. Por isso que eu propus essa mudança. E lei tem que ser melhorada e aperfeiçoada. E aí, os que já receberam, Fernando, eu quero só aqui também relembrar, né, Evandro? Porque até 2000, você tem uma ideia, nos 2 anos do Dr. Everton, do Leonardo, que foi o presidente, e o Robson, especialmente, né, no INCRA, na superintendência, em 2 anos foram entregues mais documentos do que os outros 28 anos da reforma agrária.
E teve um ponto que fez muita diferença, Fernando, que é uma emenda da minha autoria que virou lei. Quando recebia o título da terra, tinha que pagar o valor que o INCRA tem numa tabela. Com essa nova lei, essa lei de 2017, paga 10% do valor da terra. Então pega um lote aí que às vezes vale 300 mil, 250 mil e paga 5, 6 mil reais. Porque quando vai pagar, ao pagar à vista, ainda tem um desconto de 40%, né, Evandro? Então por isso é importante a minha vinda aqui levar essas dificuldades, como eu estou levando essas hoje e propus esse projeto da energia solar, porque essas demandas que faz leis ficarem mais inteligentes e mais importantes, como esse projeto meu que está tramitando lá, espero ser aprovado esse ano ainda. Por falar em ações que tornam a vida melhor, na época da pandemia, o senhor foi autor de uma proposta, se eu não me engano, deputado Zé Silva, em que proporcionou às famílias receberem alimento em casa. Como que... Eu lembro um pouco dessa ação, mas foi muito importante na época. Como que foi essa ação? Olha, Evandro e Fernando, é uma lei que me dá muita alegria de estar na política, porque como cidadão eu posso ajudar uma pessoa, 5 pessoas e 10 pessoas. Mas essa lei foi a primeira aprovada de forma remota, a gente fazendo as reuniões da Câmara pela internet, né? E foi assim muito interessante que teve um agricultor que me ligou, falou que estava jogando os alimentos fora porque ele vendia para 9 escolas. As escolas, por causa da pandemia, não podiam receber os alunos. E o que ele fazia? Foi quando nós reunimos os líderes na Câmara dos Deputados. Foi uma proposta coletiva de um projeto de lei, eu fui o relator. Então fiquei muito feliz de ser o autor da relatoria da primeira lei aprovada dessa forma remotamente pela internet na Câmara, e que permitiu, inclusive aqui, todo dia durante a pandemia, 42 milhões de famílias de alunos das escolas públicas no Brasil que recebeu a cesta básica e grande parte adquirida da agricultura familiar. Então 42 milhões todo dia, você imagina aquele período da pandemia, tanto que, como disse o produtor que me ligou lá, né, ele falou, Zé, nem sempre as pessoas têm fome na cabeça, né, de aprendizado, de saber ali da escola, mas tem fome da barriga também. Ainda mais naquele momento, muitas pessoas perderam o emprego, né? Então foi uma lei que muito me honrou, e lembro que a gente caminhando por aqui pelas ruas, sim, né? Sim. Você viu pessoas agradecendo, algumas emocionadas, né? E foi muito bacana, e eu fiquei muito feliz de poder ter essa confiança de ser deputado e aprovar uma lei como essa. Então isso mostra, nessa informação que eu lembrei aqui, o quanto que a ação de um deputado federal interfere na vida de todos. Então, o pai e a mãe que durante a pandemia lembra que recebeu uma cesta básica, esta cesta básica foi destinada por meio da relatoria feita pelo deputado federal Zé Silva, lá em Brasília, na Câmara dos Deputados. Veja só a importância da ação de um deputado federal que mudou a vida de milhões de pessoas num momento tão crítico. Você, pai, que recebeu uma cesta, que tem um filho matriculado em uma escola, foi por causa dessa ação do deputado federal Zé Silva e dos deputados federais lá em Brasília. É ações como essa que nós gostaríamos de destacar com a presença do senhor aqui, que mesmo sendo atuante no Congresso, tem tido essa visão especial para o Noroeste de Minas. E essa visão que eu estou aqui fazendo esse reconhecimento, não somente eu soube que o deputado federal Zé Silva, ele foi escolhido pelo júri especializado do Prêmio Congresso em Foco como um dos 10 melhores parlamentares da Câmara dos Deputados em Brasília. Foi um júri composto por vários jornalistas e vários cientistas políticos, e essas pessoas escolheram os 10 melhores deputados federais. E o deputado federal Zé Silva foi o único deputado de Minas Gerais que compôs esses 10 deputados. Como que foi isso, Zé? Bom, Fernando, a primeira palavra, se eu pudesse dizer aqui nos microfones da Boa Vista, uma palavra eu diria gratidão. E a segunda palavra seria esperança numa política séria, de responsabilidade, porque os seus colegas jornalistas, cientistas políticos, que compôs esse júri especializado, eles avaliaram primeiro: o deputado não pode ter processo, tem que ter princípio moral, princípio ético e ter resultado do trabalho. Então, para mim, isso é um combustível para mim acreditar que a política, como você disse, é uma ferramenta para mudar, para melhorar a vida das pessoas. Então, a minha gratidão e dividir com a população mineira, a população brasileira, mas especialmente de Minas Gerais,
que me permitiu ser deputado já pelo 4º mandato. Então, eu falava hoje lá na Câmara dos Vereadores, os meus parceiros vereadores estão entre os 10 melhores do Brasil, os presidentes de associações, ou seja, nós somos um time que, resolvendo desafios do Brasil, como essa lei que permitiu todo dia 42 milhões de famílias, sobre a minha relatoria, receber o alimento da agricultura familiar, permitiu que a gente pudesse mudar para melhor a vida das pessoas. E foi feito esse reconhecimento. Então, eu quero agradecer do lado esquerdo do peito, agradecer de coração essa oportunidade. E está entre os 10 melhores do Brasil, isso traz mais responsabilidade, mas também me dá mais força para trazer mais recursos, fazer leis, aprovar leis mais importantes no Congresso Nacional. Deputado federal Zé Silva, o senhor foi convidado pelo governador Romeu Zema para ser o líder do governo de Minas na Câmara dos Deputados em Brasília. Ali são 513 deputados federais, muitos representando Minas Gerais, cada um representando seus interesses, e o senhor foi chamado para representar os interesses do governo de Minas também, ou seja, de todo o estado. Só que nesse ponto existe algo que precisa ser destacado. O partido do senhor, Solidariedade, na eleição, apoiou o governador Romeu Zema em Minas Gerais. Só que o Solidariedade no Brasil apoiou o atual governo do presidente Lula. E nos ânimos acalorados de uma campanha eleitoral, houve muitas palavras que arranharam as relações, aparentemente, entre o governador Romeu Zema e o presidente Lula, o atual presidente Lula. E nesse cenário, quem que o Zema lembrou? Do Zé Silva. O senhor foi convidado pelo governador Romeu Zema, foi para tentar amenizar se essa ponte que possivelmente seria quebrado devido à situação da campanha eleitoral? Olha, Fernando, primeiro, sempre que eu tenho a oportunidade, ainda mais aqui com essa audiência, a credibilidade que tem aqui o Cidade Urgente, as minhas primeiras palavras também são de agradecimento por essa confiança do governador Romeu Zema e com certeza, já no 4º mandato de deputado federal, cada um ao seu estilo, como você disse, nós vamos desenvolvendo aqui a nossa metodologia de trabalho. E eu sou um daqueles parlamentares onde eu nunca vou subir numa tribuna da Câmara dos Deputados, que ali, para mim, é como se fosse o altar da política. Ali é um lugar de respeito, porque tenho certeza que as 4 vezes que os mineiros me elegeram para ser deputado federal, não é para lá para xingar, falar que é maldade, denegrir. Isso nunca será a minha postura. Eu, quando precisa e quando eu discordo ali num debate, eu não abro mão das convicções, não abro mão da contundência mais respeitosa. Tanto é que eu já passei por diversos presidentes da República e todos, nenhum deles tem uma vírgula ou uma palavra para dizer que eu fui desrespeitoso. Agora, algumas vezes até reclama da minha contundência, da minha segurança quando eu discordo e vou para o debate sério. Então, com certeza, foi esse estilo que o governador Romeu Zema me convidou. Claro que também pela confiança, saber de que fidelidade, lealdade, compromisso, isso também faz parte da minha história, e fazer essa ponte entre Minas e Brasília, representando aí o governador Zema na necessidade de diálogo com os ministros, com o presidente da República, com os órgãos federais, também fazer essa aproximação dos 53 deputados federais, inclusive independente do partido político, com o governo do governador Romeu Zema. E a minha primeira medida foi, como um bom mineiro, lá nós temos a sede do governo de Minas lá em Brasília. Foi um café da manhã entre o governador e os deputados federais, coisa que nunca tinha acontecido, e foram lá mais de 80% dos deputados que estavam presentes lá em Brasília, para que eles pudessem cada um manifestar ali dentro do seu estilo, das bandeiras que defendem, e o resultado já está aparecendo, e aparecendo com propriedade. O presidente Lula anunciou o volume do Programa de Aceleração do Crescimento, as obras, retomando obras importantes, projetos importantes como Minha Casa Minha Vida, tanto urbano como rural, do Programa de Aquisição de Alimentos, recriação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, e Minas foi o estado com um dos maiores volumes de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento, com obras importantes, como por exemplo
a perspectiva de concluir obras paradas como a BR-367, duplicação da Fernão Dias, onde faltava, da 262, da 381. Então, obras estruturantes que vai ajudar a desenvolver Minas Gerais. Nas negociações das concessões, fazer a ferrovia noroeste até Pirapora, que vai ser a ferrovia que vai colocar mais dinamismo na venda, na exportação dos nossos grãos. Então, Minas foi contemplado com o maior volume de recursos do PAC. A negociação da tragédia, do crime que aconteceu de Mariana, eu fui presidente da comissão de Brumadinho, então Paracatu e os municípios de Minas receberam, quando negociou o prejuízo que Minas teve com o desastre de Brumadinho. Claro que não é pelas vidas, vida não tem preço. Eu estou ajudando, junto com o secretário Marcelo Aro da Casa Civil, com a secretária Luísa Barreto do Planejamento, o secretário Pedro, secretário da Infraestrutura, Advocacia do Estado, fazer esse acordo liderado pelo Conselho Nacional de Justiça com a perspectiva de Minas receber mais de 65 bilhões e fazer obras importantes. Então, esse arranjo que eu estou fazendo essa ponte, como você disse, entre Minas e Brasília, que eu agradeço a confiança dos mineiros, mas também do governador, e essas arestas que são naturais, né? O governador dá uma entrevista aqui, o presidente fala ali, outro fala de outro lado, mas tudo isso são divergências de ideias, mas no fundo todos nós, e esse é o propósito que eu estou lá, de aparar essas arestas para que Minas fique sempre com a quantidade de recursos que Minas merece e precisa. Deputado federal Zé Silva, então diante dessa situação, hoje, pela sensibilidade política que o senhor tem, de confiança do governador Romeu Zema e também de confiança do governo Lula, como que está essa relação? Ela está melhor entre o governo de Minas e o governo federal? Sim, cada dia que passa, porque o que é mais importante, como eu disse, cada dia que passa, hoje nós estamos no dia 28, 29 de setembro, então já são 9 meses do governo do presidente Lula e 9 meses do segundo governo do governador Zema, e as equipes, como por exemplo, na terça-feira essa semana, teve uma grande reunião com grande parte da equipe do governo de Minas, com a equipe do presidente Lula, debatendo o melhor caminho, que maneira terá mais critérios mais justos dessa repactuação de Mariana. Então hoje eu diria que cada dia que passa nós temos mais benefícios esse trabalho de aproximação, como eu disse, do secretário da Casa Civil Marcelo Aro e também a nossa liderança como líder do governador. Citar hoje que eu disse aqui o Programa de Aquisição de Alimentos, que é o PAA, também com recursos do governo federal, são 100 municípios que a Secretaria da Agricultura terminou o edital de seleção no dia 27. Voltou o programa do leite, onde compra leite, são 45 municípios que compram o leite dos produtores no arranjo com o laticínio de pequeno porte e distribui para a população carente, onde 80% do recurso é do governo federal. A Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, a Codevasf, vai receber nos próximos dias lá o secretário da Agricultura de Minas, com o presidente da Emater, para fazer um grande projeto de revitalização do Rio Jequitinhonha e do Rio São Francisco, um projeto que em 2008, quando eu era presidente da Emater, assinamos um grande convênio. Então hoje, cada dia que passa, nós afinamos mais as demandas, a maior legitimidade, tanto é que Minas elaborou, o governador Romeu Zema elaborou lá uma série de prioridades para o PAC e o governo federal acolheu. Então, o que vocês vêem na imprensa, é o que é dito aí, mas os resultados cada vez são melhores. Porque tá o Zé Silva ali por trás, então, fazendo essa articulação. Zé Silva, dentro de um ponto que o senhor destacou na fala, a grande tragédia que o mundo viu aqui em Minas Gerais, de Brumadinho, de Mariana. Paracatu é uma cidade que tem uma influência muito grande na mineração do ouro, é uma das maiores minas de ouro a céu aberto do mundo, responsável por grande parte do ouro produzido no Brasil e no mundo, aqui em Paracatu. O senhor, como presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, a mineração é inegável que é de extrema importância, tanto é que leva até o nome do nosso estado, mas ela precisa ser sustentável. Ela não pode ser a mineração que traga tragédias como trouxe em Brumadinho, como trouxe em Mariana, e tem recursos que a mineração possui, como o ouro, que tem então um tempo de fim, uma hora o ouro vai acabar. E como que vai ficar essa mineração sustentável, que é a frente parlamentar que o senhor compõe, o senhor é presidente? Como que o senhor tem atuado
para garantir essa sustentabilidade para os municípios que têm mineração? Bem, Fernando, eu presidi Brumadinho os 4 anos, fui da equipe, deputado também da CPI, e como você mesmo disse, Brumadinho e Mariana são as duas. Brumadinho é a maior tragédia de mineração do mundo. Visitei países e projetos também em Minas Gerais e no Brasil de boas práticas da mineração sustentável. Li livros e teses cientistas brasileiros, professores também de fora do Brasil, e decidimos criar essa frente parlamentar. Como essa frente parlamentar para garantir a mineração sustentável. Eu vi o seguinte: primeiro, a mineração não tem 2 safras, como você diz. O dia que exaurir aqui a mina de ouro, não tem mais ouro. O dia que exaurir de minério de ferro de outra cidade, não tem mais ferro. E assim todos os minerais fundamentais. E vi também que a nossa vida ela não é possível sem mineração. Água é minério, o copo é minério, o telefone é minério, a luz que está aqui é minério. A transição energética é necessário através da mineração. A energia solar, que é uma energia sustentável, energia renovável, ela precisa de 11 elementos químicos que vêm da mineração. Então, por isso, foi necessário criar a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, para que ela não viva dessas tragédias, que, aliás, ela não vive disso, para dizer que a mineração precisa viver de boas práticas. Tanto é que a Frente Parlamentar, que tem mais de 200 entre deputados e senadores, nós estamos realizando reuniões quinzenais, seminários e fazendo missões técnicas. No dia 5, eu estarei lá no Mato Grosso vendo uma cooperativa de garimpeiros da mineração sustentável. Então, por isso que é fundamental que a mineração ela não tenha segurança de não ser ameaça à vida e nem de destruição do meio ambiente. Então, esse arranjo dessa frente parlamentar é para isso. Pegar boas práticas do mundo inteiro e projetos como esse aqui, da empresa que tem a mineração muito importante aqui para Paracatu, para Minas e para o Noroeste, que ela atue dentro dos critérios de leis modernas que a gente aprova no Congresso Nacional, que dê segurança ao meio ambiente, à população e também ao empreendedor, de que ele vai investir aqui e que ele não terá nenhum risco de ter qualquer ação de responsabilidade do governo federal, do governo estadual ou do município. Eu tenho um projeto de lei para aperfeiçoar a arrecadação da CEFEM, que todo minério que é aproveitado do subsolo brasileiro, a empresa paga, essa chama CEFEM, contribuição financeira, o dinheiro da exploração minerária, para otimizar a utilização desse recurso. Nós vimos recentemente aí que foi inclusive cancelado shows e tal, que ao invés dessa arrecadação vir para fazer ponte, como está fazendo para Paracatuzinho, asfalto, posto de saúde, unidade de atendimento de qualidade da saúde ou da educação, às vezes ir para fazer atividades que não são de prioridade da população. Então, por isso a minha lei é para garantir que o recurso venha para investimento e garantir, inclusive, a fiscalização com mais tranquilidade. Até dentro desse tema do CEFEM, que é a compensação financeira pela exploração mineral, o senhor é um articulador, representando o Estado lá em Brasília. Teve o ministro Alexandre Silveira, que está no Ministério de Minas e Energia, se eu não me engano, e o prefeito Igor Santos, juntamente com vários prefeitos de Minas Gerais, foram até o ministro Alexandre pedir o aumento do valor do CEFEM sobre o ouro, que passaria de 1,5% atual para 3% do lucro bruto. Eles consideram que o minério de ferro, por exemplo, a tributação é de 3,5%. Como que o senhor vê a ação desses prefeitos de Minas Gerais, do prefeito Igor Santos, junto ao Ministério de Minas e Energia, do mineiro também, né, o Alexandre Silveira? Sim, eu vejo importante essa descentralização das ações, e até porque a vida acontece nos municípios. Na reforma tributária, nós tomamos o cuidado, porque o Brasil é um dos países que paga uma das mais altas alíquotas de impostos, 38% é a nossa alíquota, e os serviços que são prestados à população não vêm na dimensão da qualidade desses recursos que são arrecadados. Então, na reforma tributária, foi no sentido de simplificar
esse manicômio que a gente fala, essa loucura de arrecadação. Você vai abrir uma empresa, a quantidade de impostos que você paga. Então, o empreendedor não está satisfeito porque paga muitos impostos e a população não está satisfeita pela arrecadação vir com qualidade dos serviços prestados. Mas tomar o cuidado também para que o governo federal faça essa disciplina de criação ou não, de aumento ou não de alíquotas. O ministro, os prefeitos estão corretos, bateram na porta correta, que é do ministro das Minas e Energia, que aliás é um mineiro, eu tenho muito respeito, muita parceria, foi meu colega deputado, foi meu colega secretário de Estado, eu era secretário de Estado da Saúde, da Agricultura e ele da Saúde, do professor, do governador Anastasia. Então, para mim, eles fizeram correto de ir até o ministro e, claro, vai ter que ter um debate muito árduo lá no Congresso Nacional para que todo o aumento de alíquota ele venha acompanhado da responsabilidade de criar serviços também na mesma dimensão e com qualidade. Para não acontecer o que o senhor citou, né, que foi denunciado, que aconteceu em alguns municípios pelo Brasil afora. Brasil afora, exatamente. Né, que pegava o recurso do CEFEM e fazia show. E não fazia a destinação para a população. E deixar claro que também não fazer show também é importante, né? Não é que a CEFEM não pode ser utilizada, agora é preciso ter um critério. Nós não podemos ir para o Guinness Book, por exemplo, teve o maior churrasco a céu aberto do Brasil numa cidade. Aí você chega lá na cidade, será se os serviços são serviços básicos da saúde, educação, saneamento, assistência social, está na mesma dimensão? Então, não é proibir utilizar em atividades culturais, que o show é uma atividade cultural e que é importante também, mas que tenha uma disciplina e permita ali o acompanhamento dos órgãos de fiscalização com transparência, que é a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas do Estado, o Tribunal de Contas da União, a Câmara dos Deputados. É isso que nós queremos, aperfeiçoar. Como dizia o professor Anastasia como governador, qualificar o recurso público quando for aplicado. Sim, e não fizer o gasto quando tem filas no hospital, exato, quando tem vários problemas. Deputado federal Zé Silva, o senhor citou de uma boa gestão. Infelizmente, nós temos notícias de que essas ações de emendas parlamentares, apesar que muito é comemorado quando chega aqui em Paracatu, pelo vereador, pelo prefeito, só que a gente tem notícias de que há municípios que não aceitam receber emendas parlamentares de deputados, porque eles têm um deputado preferido, e às vezes esse deputado, às vezes nem foi eleito, tinha um candidato a deputado preferido, esse candidato a deputado não foi eleito, e quando um outro deputado tenta destinar emendas parlamentares para atender aquele município, eu tive informação que tem prefeito que não recebe, isso acontece? Bom, Fernando, primeiro, a democracia é um regime que permite a liberdade. E Tancredo Neves falou isso, eu levo isso para o meu partido, ele fala que o outro nome de Minas é liberdade na época das diretas já, quando a gente lutava para a gente poder votar. Eu falo que o outro nome do Solidariedade é liberdade, porque a gente precisa ter essa liberdade. Se tem prefeito que faz isso, está totalmente equivocado, está extremamente errado. Mas hoje eu cumprimentei o prefeito Igor exatamente por ter esse espírito e a prática, né, Evandro, de ser um democrata, um estadista, que independente da quantidade de deputados que foram votados aqui, todos que quiserem trazer recursos. Mas tem prefeito que faz isso mesmo, né? Por exemplo, o Naí eu não coloco mais recurso na prefeitura, estou falando mesmo? Isso aqui porque não aplica. E quando eu coloquei lá, por exemplo, recurso para fazer abastecimento de água, consegui no INCA 84 quilômetros lá de tubulação, isso só 7 anos depois que está sendo utilizado. Mas eu não vou para o confronto, eu acho outra alternativa, ele não vai impedir, até porque eu tenho votos lá, tenho amigo, tenho parceiro, vai impedir eu colocar recurso direto para as associações, para as entidades. Mas isso para mim é quem pensa pequeno, né? Porque é o que eu proponho como líder do governador Romeu Zema. Ele não apoiou o presidente Lula. Mas só que Minas, independente de quem o governador apoiou, ela não pode ser preterida, não pode ficar em segundo plano. Ela tem que estar em primeiro plano Minas Gerais, por essas diferenças de ideologia, diferença de apoio durante a eleição. Eu tenho falado e falei hoje lá no sindicato, passou a eleição, o nosso partido é o desenvolvimento da cidade, é o desenvolvimento do município. Por isso que eu cumprimentei o Igor, que além de ter essa visão, essa abertura de poder colocar o recurso
eu tenho a certeza que é bem aplicado e a equipe competente fazer o projeto com qualidade na hora certa, como é feito aqui pela equipe do prefeito Irgo, o núcleo de regularização fundiária e todos os setores aí da prefeitura. Para finalizar, tem um projeto de lei do senhor, deputado federal Zé Silva, que a Rádio Boa Vista FM Paracatu tem um time que está na segunda divisão da Série B do Campeonato Mineiro. E a Rádio Boa Vista FM está fazendo a transmissão dos jogos do Paracatu na segunda divisão do Campeonato Mineiro. E nós vemos o quanto que a população paracatuense brasileira ama o futebol. E ouvir futebol pelo rádio é uma paixão diferente, é uma magia especial. Existe um projeto de lei do senhor que foi apresentado, que isenta a cobrança do direito de arena para o serviço de radiodifusão para eventos esportivos, que afeta diretamente as emissoras de rádio na transmissão dos jogos. Como que é esse projeto? Bem, Fernando, como você disse, é uma magia ouvir rádio. O rádio é o único veículo de comunicação que, se você está no curral, você está ouvindo rádio, você está no carro, você está ouvindo rádio, você está fazendo uma corrida, uma caminhada, você está ouvindo rádio. E para você ter uma ideia, segundo uma pesquisa do IBGE, da PNAD, que é chamada, mais de 3 milhões de pessoas têm o rádio como o único veículo de chegar informação para as pessoas. E é o veículo mais democrático, né? E o que aconteceu? O Atlético do Paraná, ele entrou baseado numa lacuna da Lei Geral de Esporte, que foi sancionada e regulamentada agora em junho de 2023. Na Lei Pelé, as duas garantiram o seguinte, que os clubes, independente da divisão e de todas as modalidades esportivas, então, portanto, não é só o futebol, quando aparece a imagem do atleta, e tem atletas famosos aí da seleção brasileira, seleção olímpica, que pode cobrar o direito de imagem. Mas como o rádio é só a voz, mas como a lei ela não deixou com clareza que não pode cobrar, o Atlético do Paraná entrou com ação lá na Justiça e ganhou, através do Tribunal de Justiça do Paraná, de cobrar das rádios para fazer a transmissão das partidas do Atlético do Paraná. Então, isso criou uma insegurança jurídica no Brasil inteiro, e você que é radialista, né, todos os radialistas sabem que isso é uma cadeia produtiva. Vocês imaginam se começar a cobrar aqui no Paracatu, lá no meu Carneirinho, lá na Iturama, independente da... E quanto menor e quanto mais assim a categoria não ser da primeira divisão, maior a dificuldade. Imagina, para você fazer uma transmissão, acompanhar o clube aqui que vai jogar no sul de Minas, vai jogar no Triângulo, vai jogar no Jequitinhonha, no Noroeste, quem que vai custear? E aí você sai, eu vejo aqui a quantidade de patrocinadores que vocês têm e precisa fazer isso, e imagina se a rádio tiver que pagar o clube para fazer isso. Ou seja, iria desempregar muitas pessoas em todo o Brasil, iria privar a grande parte da população brasileira de poder acompanhar o jogo de futebol, o jogo de vôlei, de basquete, ou seja, todas as modalidades esportivas. Então, o meu projeto que já está tramitando, colega seu de comunicação, uma âncora lá em Belo Horizonte, o Caio Caldeira, né, trouxe essa demanda muito legítima para mim, e eu não tive nenhum grande clube da primeira divisão que veio a me pedir, ô deputado, esse projeto é ruim, não. Inclusive a Associação Mineira de Rádio e Televisão, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Mirt Minas e a Bert no Brasil, estão apoiando o projeto, primeiro, por garantir milhões de pessoas pelo Brasil inteiro vão continuar tendo seu emprego, milhões e milhões de brasileiros, e esses 3 milhões que estão no seu rádio receber informação, não vão ficar privados de acompanhar o esporte ali. Eu, por exemplo, a primeira Libertadores que o Cruzeiro ganhou em 76, sou um cruzeirense apaixonado, eu assisti do rádio, lá na beira do Rio Paranaíba, de Minas com Goiás e Mato Grosso do Sul. Então eu conheço, né? E como extensionista rural, eu sei que grande parte das informações, da tecnologia, ou seja, e diversos outros setores chegam pelo rádio. Então é um projeto que essa semana eu apresentei o requerimento de urgência, para ao invés dele passar em todas as comissões, ele ir direto ser votado em plenário. Eu preciso de 171 assinaturas, espero consegui-las, e aprovar para garantir essa segurança jurídica, dessa liberdade, dessa democracia do rádio, que faz parte da história do Brasil, ser esse veículo que vai levar informação, levar entretenimento, levar cultura
para toda Minas Gerais e para o Brasil das nossas modalidades esportivas. Que bacana. Eu recebo ao vivo o deputado federal Zé Silva. Ele falou sobre vários temas importantes. O deputado federal Zé Silva, ele é líder do governo de Minas Gerais na Câmara dos Deputados em Brasília, líder do governo Romeu Zema, coordenador de Agricultura Familiar da Frente Parlamentar da Agropecuária, presidente da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável, presidente da Comissão de Legislação Participativa também, um grande atuante na agricultura familiar e nos municípios mineiros. Ele está cumprindo a agenda hoje em Paracatu, teve reunião pela manhã no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, depois esteve com o prefeito Igor Santos, que também esteve nessa reunião, depois já esteve na Câmara Municipal, na APAI. Tem uma agenda agora à tarde e hoje à noite, finalzinho da tarde, ele estará na comunidade rural do Ribeirão, juntamente com o prefeito Igor Santos e vários outros vereadores, o vereador Evandro da Usina, para fazer a entrega de mais um trator que ele destinou para Paracatu. Deputado, obrigado pela presença do senhor aqui nos estúdios e aqui em Paracatu também, pelos trabalhos e esclarecimentos. E eu deixo o convite para o senhor fazer, para a população participar da entrega desse trator. Olha, Fernando, eu que agradeço carinhosamente, agradeço aí todos que estão nos acompanhando, esse grande amigo e parceiro Evandro da Usina, agradeço também toda a direção da Boa Vista, viu, Humberto? Obrigado aí pela oportunidade, pessoal do Alto Paranaíba, e convidá-los logo mais às 17 horas, né, Evandro? 17 horas. 17 horas lá no Ribeirão, comemorar a conquista de chegada de mais um trator. São quase 10 tratores que nós já destinamos aqui para o município e com certeza isso ajuda muito a população. Obrigado, Fernando, um grande abraço e até mais tarde. Obrigado, deputado federal Zé Silva. Vereador Evandro da Usina, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, é um grande articulador do deputado federal Zé Silva aqui em Paracatu, onde vai ele leva o nome do deputado. Obrigado pela participação do senhor aqui no Cidade Urgente. Obrigado, Fernando. Vou na mesma linha do deputado, esperamos todo mundo lá no Ribeirão. Vamos lá entregar mais um trator, fazer a felicidade do pessoal lá do Ribeirão. É muito importante para eles trabalharem com dignidade. Obrigado aos senhores.